O que acontece com pessoas que não se responsabilizam pelos seus atos? Como que a mente de uma pessoa assim, ela funciona? Quais as consequências dessa atitude, ou melhor, dessa falta de atitude? Tudo isso e muito mais, você vai aprender mais nessa abordagem sobre autorresponsabilidade e reestruturação cognitiva, ou seja, mudança de comportamento. Sejam bem-vindos a mais uma abordagem aqui da Psicoterapia Alfa. Lembrando, se você chegou aqui de paraquedas, não conhece o nosso trabalho, essa abordagem ela faz parte de um contexto, das nossas terapias, tanto individuais como em grupo, e essa abordagem é um material complementar de um conteúdo que nós já estamos abordando com o passar do tempo. Mas se você chegou aqui, ouça até o final, com certeza, mesmo sem saber o que nós já abordamos, em outros momentos você será também beneficiado. Vamos lá, gente. A ausência da autorresponsabilidade, ela pode trazer consequências profundas. Pode não, traz consequências profundas e abrangentes na vida de uma pessoa. Por que abrangentes? Porque ela vai muito mais do que afetar o seu lado familiar, o seu lado social, ela afeta todos os campos da sua vida. E talvez seja por isso que você não compreenda tantas atitudes disfuncionais, problemas de relacionamento, baixa autoestima. Tem uma série de fatores que você pode não compreender e tá culpando aí o planeta Terra inteiro, onde você mesmo pode fazer uma alteração. E isso é maravilhoso, Porque se tivéssemos que mudar as pessoas ou o planeta, nossa felicidade estaria nas mãos de pessoas ou circunstâncias. Essa realidade vai te mostrar que você mesmo pode fazer alterações e encontrar realmente a satisfação que você tanto busca. Quando alguém não se responsabiliza pelos seus atos, está essencialmente abdicando do controle da sua vida, abrindo mão do controle da sua vida. Isso resulta em uma série de efeitos negativos, tanto na esfera psicológica quanto na fisiológica. Quando uma pessoa não se responsabiliza por suas ações, o seu cérebro ele adota um estado mental de vitimismo. É um dos piores estados que alguém pode se encontrar. Nesse estado, a mente se refugia em justificativas externas para as falhas e adversidades, ao invés de buscar soluções e crescimento pessoal. A neurociência mostra que essa mentalidade ela tem implicações significativas no funcionamento cerebral e no bem-estar geral. Gente, não é algo imaginário, não. Mais uma vez, eu falo e repito, estamos falando de ciências, de estudos, de confirmações. Estamos falando de estudos profundos, de milhões de pessoas investigadas, cérebros analisados. E quando a pessoa se coloca nessa situação de vitimismo, é assim que a mente funciona. Por exemplo, vou falar aqui rapidamente de alguns efeitos, de hormônios, efeitos neurais, quando uma pessoa está nesse estado de vitimismo. Pessoas que se veem como vítima, frequentemente elas experimentam níveis muito mais elevados de estresse. O cortisol, conhecido como hormônio do estresse, ele é liberado em maiores quantidades. Então, o estresse crônico pode levar uma pessoa a problemas de saúde, incluindo hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares. Por quê? Eu sou vítima. E vítima não é uma condição boa. Você não está declarando coisas boas, você não está vivenciando, porque a sua mente e seu coração é de vítima. Então, como não é uma condição boa, só me resta me entristecer, me estressar. Afeta também circuitos de recompensa e dopamina. A mentalidade de vitimismo pode afetar os circuitos de recompensa do cérebro. Como assim? Quando uma pessoa não se responsabiliza, ela perde a motivação para alcançar metas e experimentar o prazer associado à realização, afetando negativamente a liberação da dopamina. E eu vou te explicar o que isso significa. Eu sou vítima, o mundo todo está contra mim, ninguém me ama, não tem nada que eu possa vir a fazer para prosperar na minha vida. Hoje, se eu penso assim, então, onde está a minha recompensa? A recompensa da atitude dos meus atos. Quando existe essa recompensa que o cérebro ele tem, então você fica cheio de hormônios do bem, cheio de sensação de realização. Ela tem motivação. Então a dopamina dela está em alta. Mas se não tem nada que eu possa fazer, se a culpa é de todo mundo, se eu sou realmente uma grande vítima, o mundo todo está contra mim, todas as influências negativas vêm ao meu encontro, então eu não tenho esse sistema de recompensa
Gente, isso é muito grave. Isso é muito grave porque esse sistema de recompensa, ele é um mecanismo muito interessante do nosso corpo. Até, inclusive, associado com alguns tipos de alimentos, né? Que libera essa dopamina. Com eventos, né? Um evento, você vai visitar alguém que você ama muito, aquele processo que você está fazendo para encontrá-lo, pegar um ônibus, um trem, um metrô, ele está te levando a um senso de recompensa. Quando você bate na porta, que abre a porta, opa, a recompensa do seu esforço de ter ido ao encontro. Entendeu? Então a dopamina também é isso, é um circuito de recompensa. O que você faz algo e sente aquele prazer. Então quando não tem nada que você possa fazer, você está dizendo que você não pode fazer mais nada, então você bloqueia esse sistema de recompensa, então você não se sente feliz. Olha que interessante. O circuito também de preocupação e ansiedade. A amígdala, parte do cérebro responsável pelo processamento das emoções, fica hiperativa em pessoas que adotam essa postura de vitimismo. Isso leva a um aumento dos sentimentos de ansiedade e preocupação, criando um ciclo vicioso da negatividade. Então, se eu não estou ali com a minha mente ocupada com um projeto, com uma meta, com um objetivo, com uma assertividade, com uma melhoria, com uma prosperidade, minha mente não está ocupada com isso, então ela fica o quê? Cadê? Cadê a dopamina? Cadê a recompensa? Cadê meu reconhecimento? Cadê minhas conquistas? Então só me resta ficar hiperativa na negatividade. E aí eu vejo problema em todos, em todo mundo. E parece que o mundo todo prospera, menos eu. Porque a minha mente não está ocupada na meta. Voltando lá ao exemplo, né, de estar visitando um amigo, alguém que você ama, você não está lá preocupado. Qual a hora do ônibus? Vou me arrumar para pegar o ônibus, vou chamar Uber, vou chamar um táxi, vou levar esse presente pro meu amigo, vou levar essa roupa porque vai fazer frio, vou levar esse chinelo porque eu vou na praia e vou pegar o ônibus e tô indo, vou aproveitar a viagem, bati na porta, cheguei. Então você não está ocupado com esse processo na sua vida. Então só lhe resta o quê? Ficar ocioso e pensando em sentimentos negativos. Então o vitimismo é a tendência de acreditar que se é constantemente prejudicado por forças externas, sem reconhecer a sua própria responsabilidade nas situações adversas. Esse padrão de pensamento é prejudicial demais. Você perde o controle, né? Você parece não ter controle na sua vida. Se não tem nada que você possa fazer, então o mundo simplesmente conspira contra você. Então você tem um sentimento de impotência. Você é levado à passividade, à resignação, impede qualquer ação positiva e construtiva. Então você perdeu o controle da sua vida. Existe também uma erosão de autoconfiança. A falta de responsabilidade mina a confiança em si mesmo. Sem reconhecer sua própria capacidade, sua própria responsabilidade, a pessoa não desenvolve a autoconfiança necessária para superar os seus desafios. Então vamos lá, se eu não tenho nada que eu possa fazer, não posso mudar essa situação, não depende de mim, não foi culpa minha, foi culpa dos outros, então eu não tenho conquistas. Se eu não tenho conquistas, a minha mente, guarda essa frase que eu vou te falar agora. O seu cérebro, ele fica sem lembranças de vitórias, ele fica sem lembranças de conquistas. Então quando você se vê em um caminho onde você pode conquistar algo, seu cérebro vai lá em busca desse histórico e não encontra nada parecido com isso. Então só resta ele te informar. Olha, você não é capaz disso, tá? Você não tem condições de fazer isso. E, na verdade, olha, veja só, fulano tem mais estudo que você. Fulano nasceu numa família rica. Veja que você nasceu numa família pobre. Ou seja, você não pode fazer nada. Então você não tem esse histórico de recompensa. Se você já foi, por exemplo, se você gosta muito de praia, e você foi na praia, você sentiu essa alegria, você percorreu o percurso, você juntou dinheiro, juntou os amigos, fez um planejamento, chegou até a praia, isso é uma lembrança na sua mente. A próxima vez que você for, quando você lembrar, você já vai sentir essa emoção que vai te motivar a percorrer novamente esse caminho para que você tenha novas conquistas ou novas experiências. Mas, se você já tem um histórico de vitimismo, a sua mente é disso que ela vai te lembrar. Quando a pessoa também pratica o vitimismo, ela leva a padrões de relacionamento disfuncionais, onde a pessoa culpa todo mundo pelos seus problemas, criando assim conflitos e ressentimentos. A pessoa não avalia o que ela pode ter feito, que de fato levou aquilo, não. Simplesmente, naturalmente, é culpa de outros. Então pense bem sobre isso. E também tem uma questão, viu?
Quando você se autorresponsabiliza e se mantém no vitimismo, isso aí também é vitimismo. Thalita, mas eu me autorresponsabilizo. Foi culpa minha mesmo, certo? E depois você faz o quê? Fica na culpa? Então é vitimismo também. Autorresponsabilizar, se responsabilizar vem no termo de responsabilidade. Eu me autorresponsabilizar é eu ver uma situação, fazer perguntas de análise, refletir, chegar a uma conclusão e alterar meu comportamento. Se simplesmente eu erro, sou culpada e não faço nada, então eu não estou praticando a autorresponsabilidade, eu estou praticando o vitimismo. E as áreas da vida afetadas pela ausência dessa responsabilidade são inúmeras. Na verdade, são todas as áreas que são afetadas. Por exemplo, a sua carreira profissional. Se você não assume a sua responsabilidade, o progresso da sua carreira é severamente limitado. A pessoa vai culpar colegas, chefes, circunstâncias. Por quê? Pelas suas falhas, seus erros, sua estagnação. Ao invés de quê? De buscar desenvolvimento e crescimento pessoal. Nos relacionamentos pessoais. Eu não me responsabilizo, então levo a relacionamentos tóxicos e insatisfatórios. Você culpa constante, coloca a culpa no outro e impede de você achar a solução dos conflitos de maneira equilibrada, elegante, saudável, planejada. Gente, a nossa vida, ela pode ser um cálculo matemático. Senta, calcula, vamos lá, onde eu errei, que comportamento não poderia ser assim, como eu posso alterar isso, como eu me sinto ao praticar isso, como eu poderia me sentir se eu fizer diferente. Gente, vamos ser sinceros com a gente mesmo. Eu vou te falar, não é só eu ou você não, a maioria das pessoas tem essa tendência. Isso é um processo de reconstrução. Não se envergonhe se você é assim. A grande questão aqui agora não é sobre se você é ou deixa de ser. É o que você vai fazer a partir do momento que você adquire o conhecimento sobre isso. A sua saúde mental e física, elas também são comprometidas. O estresse crônico, a ansiedade, a depressão, elas estão frequentemente resultados do vitimismo. Problemas de saúde física, como doenças cardíacas, distúrbios metabólicos, pode ser constatado pelo estresse, pelo esse estado de estresse causado pela depressão, ansiedade, estresse crônico. Pessoas que são positivas, pessoas que reconhecem seu erro, pessoas que dão um estalo e mudam de comportamento, elas não ficam presas nessa condição. Nessa condição que torna a vida da pessoa medíocre, que não torna a vida da pessoa próspera. Porque ela fica presa, ela é encarcerada por esse sentimento de que ela não pode fazer nada, que foi tudo culpa de outras pessoas. Essa sensação, esse comportamento, ela afeta as suas finanças pessoais. A falta de responsabilidade, de autorresponsabilidade, pode resultar na má gestão financeira. Por quê? Porque você culpa fatores externos pelas dificuldades financeiras. Impede você, já que você não pode fazer nada, tudo culpa dos outros, então você não tem medidas proativas para melhorar a sua situação econômica. A história é sempre a mesma. Não sobra, minhas despesas são altas, eu nasci de família pobre, eu ganho pouco. A história sempre é essa. Sempre foi assim, gente. Esse ano tá difícil, e ano passado, e ano atrasado, e na década passada. Foi sempre foi culpa de outras pessoas. Sempre foi culpa da sua infância, dos seus pais que tinham poucas condições. Isso não faz o menor sentido. Isso é um pensamento de autossabotagem. Liberte-se disso. Esse pensamento de autossabotagem, ele bloqueia o seu desenvolvimento pessoal. A pessoa fica estagnada quando ela não se responsabiliza pelas suas ações. Sem autorreflexão, eu não vou meditar sobre a minha atitude. Então, não tenho vontade de melhorar. É impossível alcançar o verdadeiro desenvolvimento, progresso pessoal e autoconhecimento sem fazer uma avaliação. O primeiro lugar que você tem que olhar é para dentro de você mesmo. Esqueça as circunstâncias. Esqueça as outras pessoas. Você não pode mudar nem as circunstâncias muitas vezes, nem outras pessoas. A única pessoa que está realmente no seu poder de mudar é você mesmo. E se você acha que isso não é tarefa fácil, imagine estar se dedicando a mudar os outros. A sua felicidade não necessariamente depende do comportamento de outras pessoas. Você tem uma opção de mudar seu pensamento, de mudar de atitude, de sair do lugar
Tudo isso está nas suas mãos e você fica parado, sofrendo, se vitimizando, culpando o marido, o filho, a esposa, situação financeira, o patrão, o vizinho, minhas primas, tios, minha infância, culpo todo mundo. Mas eu não encontro nesse vitimismo nada que de fato eu possa fazer que dependa unicamente de mim. Enquanto você não pensar e encontrar ideias que dependam unicamente de você, é porque você está se vitimizando. Sempre que você elaborar uma frase que você colocar circunstâncias ou o nome de alguém nessa frase, é porque você está se auto-sabotando. Você está colocando a sua felicidade na mão de outras pessoas. E isso não seria justo. Não seria justo se a gente viesse aqui nessa terra dependendo exclusivamente disso. Eu sei muito bem que eu estou na minha casa e de repente pode surgir uma bomba, meu país pode entrar em guerra e destruir tudo na minha casa. Pode acontecer isso? Pode. Isso foi circunstancial? Foi. Mas quantas pessoas aqui foram acordadas com a bomba de guerra? Raríssimas pessoas em comparação com a quantidade de pessoas no planeta. E ainda assim, muitas pessoas resilientes que são acordadas com a bomba de guerra, naquele momento foi circunstancial. Mas ela não precisa viver agora em uma guerra. Ela pode alterar aquela realidade com o passar do tempo. E muitas vezes, dependendo da pessoa, em pouquíssimo tempo, ela dá um estalo na vida que a guerra nem sequer passou perto dela, não se tem mais lembrança sobre isso, porque tudo de bom e maravilhoso já preencheu a sua vida e ela não ficou ali parada, presa naquela circunstância. Ah, mas eu passei 20 anos, Thalita, de casado, tempo perdido, tudo bem. Nesses 20 anos, se você não tomou medidas, né, para tornar essa realidade diferente, beleza, acabou o casamento, não teve jeito, foi 20 anos de sofrimento, você não tinha conhecimento psicoemocional, mas e agora? Já tem quanto tempo que você terminou isso? 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você ainda sofre por causa dos 20 anos que passaram? Então, sua vida está predestinada a viver com base naqueles 20 anos, é isso? Bem, a predestinação, a única pessoa que pode predestinar seu destino é você mesmo. Se você disser, vou sofrer agora mais 20 anos por causa do meu casamento de 20 anos, você assim será. Eu vou sofrer a vida toda porque eu vim de família pobre, não tive acesso a estudo. Assim será também. Se você determinar o contrário, assim será completamente também. Isso é lógico. Milhares de pessoas experimentaram os dois lados. E você tem que escolher qual lado você vai querer experimentar. Então, nós somos responsáveis, inclusive, por algo. Vou falar algo aqui agora poderoso. Quero que vocês anotem. Porque muitas pessoas chegam aqui e você também já ouviu isso. E você também provavelmente já repetiu isso na sua vida. Thalita, sabe o que acontece? Eu não paro de pensar nisso, nesse problema. Esses pensamentos, eles me invadem. Olha, não é algo que eu quero pensar, eu simplesmente penso. É mais forte do que eu. Tudo que você está declarando, assim acontecerá. Eu vou dizer que um pensamento é mais forte que mim? Jamais. Você é o arquiteto da sua vida. Então você não pode permitir que algo seja mais forte que você. A primeira premissa fundamental é que os nossos pensamentos são produtos de nossas mentes. E se a mente é sua, você que tem que administrar isso. Nossos pensamentos são influenciados por nossas experiências, sim. Por nossas crenças, sim. Por nossas percepções, sim. Mas, em última análise, somos nós que os geramos. E ponto final. Pare de colocar defeito no cérebro que você recebeu. Ele não é responsável por isso. Ele pode ter uma predisposição? Sim. Ele pode ter uma crença limitante lá no seu passado, na sua infância? Sim. Mas quem está gerando os pensamentos atuais é você. Então, pare de responsabilizar os outros, a sua constituição, o seu DNA, a sua infância, as suas crenças limitantes. Se você agora já sabe o que é crenças limitantes, se você sabe que as suas experiências passadas têm o poder de tentar te influenciar, então está nas suas mãos reverter isso. Está nas mãos de quem mais reverter isso? Thalita, olha, veja só. É porque eu tenho... Vamos lá. Eu não me divirto, eu não brinco. Por quê? Porque aqui na minha cidade tem mar, tem rio, tem praia, tem piscina. Mas eu tenho um trauma, sabe? Uma vez eu quase me afoguei. Então eu tenho um trauma disso. Um exemplo. Digamos que seja necessário você estar no rio, numa piscina. Um exemplo só, tá, gente? Tudo bem. Olha que simples. Eu tenho um certo trauma de água porque eu quase me afoguei. E o que é água? É um monstro? Não.
Quais os cuidados que eu tenho que tomar ao estar exposto a uma água, um rio, uma represa, uma cachoeira, uma piscina, enfim, uma praia? Quantas pessoas tomam banho e brincam que morrem? É todas? Não, a maioria não. Então pronto, eu estou identificando que aquele meu medo tem uma lembrança, tem um gatilho. Agora, se eu coloco isso, desculpa, a vida inteira, gente, aí já é desculpa, já não é mais medo, você está alimentando o seu medo. Observe. Então você tem a autorresponsabilidade de identificar os seus pensamentos, da onde eles vêm, quais são os gatilhos, e se isso faz o mínimo sentido, gente. E se isso faz algum sentido na vida. Porque às vezes não faz sentido nenhum. E é matemático, você vai olhar para o planeta Terra, para a existência da humanidade, e você vai entender se aquilo tem fundamento ou não tem fundamento. Se não tem fundamento, beleza. Agora você vai fazer os exercícios psicoemocionais para provar para você mesmo que isso não tem o menor fundamento. Entendeu? Vamos colocar um exemplo aqui de duas pessoas que recebem uma crítica no trabalho. Vamos lá. Eu, Thalita, recebi a crítica no trabalho e Joana também recebeu a crítica no trabalho. A primeira pessoa pode pensar, sou incompetente, nunca faço nada certo, puxa vida, por isso ninguém gosta de mim, meu patrão não gosta de mim, e já outra pessoa também falou mal de mim, aí pronto, começa. Começa quando você começa a pensar 15 segundos em um assunto, em um tema, sua mente se esforça para dar provas sociais sobre aquilo. Isso é um mecanismo de inteligência da mente, entendeu? Então, se eu lembro que 2 mais 2 é 4. Se eu forçar mais um pouquinho, eu vou lembrar também que 4 mais 4 é 8. Olha, ele vai começando a lembrar coisas relacionadas àquilo. Então, eu sou incompetente, eu vou lembrar de quê? Outra situação que eu fui incompetente. E mais outra. E um comentário negativo que falaram. E a confirmação que outra pessoa também disse. Você está alimentando. A segunda pessoa pode pensar. Quando ele recebeu ali aquela crítica no trabalho. A mesma situação, uma cabeça pensante pensou aquilo que eu acabei de falar, e a outra pessoa pensou, feedback na verdade é uma oportunidade de crescimento. A situação externa é a mesma, mas os pensamentos são completamente diferentes e são gerados por cada indivíduo de maneira distinta. Então, escolha, identifique, decida e se reprograme. Alguém disse, Thalita, olha, pensando bem, eu acho que você já foi melhor nisso. Eu acho que isso aqui não ficou muito legal não, que você fez. Ah, meu Deus, que tá vendo que eu não presto pra nada? Tá vendo que ninguém gosta do meu trabalho? Começa aquela generalização. Gente, observe que você generalizar as coisas é um sinal de insanidade. Vamos lá. É um sinal de insanidade mental. Você pode ter suas razões? Pode, mas a atitude final é insana. Eu faço um desenho, Maria não gosta. Ninguém gosta do meu trabalho. Bilhões de pessoas, ninguém gosta do meu trabalho, gente. Isso é correto pensar? Isso é um ato de equilíbrio? Isso é um ato de sanidade? Isso é um absurdo, na verdade. Quem não gosta do meu trabalho foi Maria. E Maria não gosta por quê? Onde eu posso melhorar? Será que o fato de Maria não gostar significa que meu trabalho não presta? Será que Maria não quis, na verdade, fazer só uma observação para que eu pudesse melhorar? Ah, mas eu não gostei do jeito que Maria falou. Mas o que ela falou? Posso tirar de proveito? Então, os mecanismos, você que tem que dar para sua mente. Para ele começar a ter lembranças, começar a ter sinapse, começar a ter história de um novo comportamento da sua mente. Estudo, gente, em psicologia cognitiva, como aqueles conduzido por aquele Aaron, né? Aaron Beck. Ele foi fundador da terapia cognitiva. Esses estudos mostram que a forma como pensamos afeta diretamente nossas emoções e comportamentos. Beck identificou que pensamentos distorcidos podem levar a emoções negativas e que, ao corrigir esses pensamentos, podemos reverter esse quadro. Olha que poderoso isso. Então, esse estudo de psicologia cognitiva mostra que o quê? Quando você muda o comportamento, você muda o sentimento levado àquilo. Então, eu apresentei o meu trabalho a Maria. Maria não gostou. O meu histórico é lamento, lamúria, tristeza, depressão, resmungo. Eu vou propagar. Você viu que Maria é isso? Maria é grossa? Maria falou isso no meu trabalho? Esse é seu padrão de comportamento. Agora vamos alterar. Puxa, que bom que Maria me deu essa dica, viu? Porque agora sim, agora eu vou fazer melhor do que antes.
Maria, olha, muito obrigado. Agora eu vou me esforçar para melhorar. E se não fosse você com o seu comentário, eu ia continuar fazendo errado, ou diferente, ou não tão legal. E aí você comenta com outra pessoa. Menina, você nem sabe. Fiz isso aqui, mas Maria me ajudou, menina. Ela fez uma observação que mudou o meu trabalho. Eu agora consigo fazer muito melhor. Olha a reestrutura que você está fazendo. Olha o tipo de vocabulário que você está usando. Olha que tipo de pessoas que lhe engrandece, que você pode colaborar com a vida dela. Olha o tipo de conversa que está gerando a partir da crítica de Maria. Quando eu falo crítica, gente, é observação, é crítica construtiva, é aquilo que você chamava de negativo, que a mesma atitude agora você considera positiva, ou seja, Maria falou com as mesmas palavras. Você que mudou agora o seu ponto de vista. Então pense nisso, a responsabilidade é uma reação. Precisamos nos responsabilizar pelos sentimentos, pelas reações que eles causam. Podemos controlar nossos pensamentos, temos certo grau de controle, sim, sobre os nossos sentimentos. Eu vou te falar sobre alguns exemplos que a gente não tem controle sobre os sentimentos. Vou te contar. Um susto. Eu tô de costas, alguém me assusta. Eu não posso agora planejar aquela reação, né? Pelo menos a ciência ainda não comprovou isso. Porque eu levo um susto rápido. Uma situação brusca de violência. Eu me assustei, tô com medo. O cara apareceu de revólver, apontou o revólver pra mim. Gente, aí você pergunta, quantas vezes você viveu isso na vida? Quantas vezes você foi prejudicado por causa de um susto? Provavelmente nunca. Talvez nunca passe por isso. Ou numa condição muito mínima. Ou seja, não coloque culpa no seu cérebro, porque são atividades como essas, mais ou menos, que você não tem como controle. A maioria das outras, o controle é seu, sim. Você pode reverter, sim. E mesmo assim, depois de um susto, você pode fazer uma autoanálise, né? Por que eu me assustei? Eu tinha motivo para me assustar? Foi só um susto? Isso não mata ninguém? Enfim, gente, seja frio com vocês mesmos. Sejam realistas. Olhem no espelho. Repitam o que de fato vocês precisam alterar. Sejam honestos consigo mesmo. Se você pensa repetidamente em uma situação, que a situação é desesperadora, seus sentimentos refletirão em quê? Em desespero. Mas se você reformular essa situação como um desafio a ser superado, seus sentimentos podem se transformar em determinação, em esperança, em atitude, em mudança, em prosperidade, inclusive melhor do que a primeira situação, melhor do que antes. Então, quando você pensar em uma situação, quando você refletir em uma situação, pare de pensar com desespero. Pense em soluções, mesmo nas situações mais difíceis. A técnica de reestruturação cognitiva é um método prático para assumir a responsabilidade pelos nossos sentimentos. Quando você identifica e você passa a desafiar pensamentos negativos, você muda a resposta emocional. Por exemplo, ao substituir o pensamento "eu nunca vou conseguir" por "eu estou aprendendo a melhorar cada dia", mudamos completamente o sentimento de desespero, o sentimento de desmotivação. Eu nunca vou conseguir. Gente, isso é medíocre. Isso é pobre, isso é feio. Eu nunca vou conseguir. Quem eu sou para falar um negócio desse sobre mim mesmo? Agora, se é algo que eu não aprendi ainda, vamos lá. Não aprendi ainda, tenho dificuldade. Então, eu estou aprendendo, eu estou melhorando, eu estou em processo de evolução. Então, o meu sentimento agora, ela olha para cima, ela vê esperança, ela vê motivação, ela se enxerga lá na frente. Então, evite esse sentimento de vitimização. Quando nós nos vitimizamos, nós nos abdicamos, deixamos para lá, abrimos mão da capacidade de mudar, de melhorar. Assumir essa postura de vítima nos coloca em uma posição de impotência, nos impede o crescimento pessoal. Imagine alguém que sempre culpa outros por seus fracassos. Vamos lá. Rapaz, eu perdi meu emprego porque meu chefe não gosta de mim. Ele nunca foi com a minha cara. Ou meu relacionamento acabou porque a Maria, o João, o Pedro, enfim, meu parceiro era horrível. Só você vendo. Esse tipo de pensamento impede a sua autorreflexão, o seu desenvolvimento. Eu não estou falando aqui que o seu patrão era perfeito, nem o que o seu parceiro era perfeito. Não é sobre eles, entenda. É sobre você.
Se ele era isso ou aquilo, você não pode fazer nada para alterar. Se seu chefe tinha lá seus defeitos, você não pode fazer nada para alterar isso. Estou falando sobre você. Vamos lá, nessa situação, qual seria a técnica, de autorreflexão construtiva que iria nos ajudar a assumir essa responsabilidade? Vamos lá. Pergunte-se, o que eu poderia ter feito diferente? Como eu posso aprender com essa experiência? Esse tipo de questionamento promove o crescimento e empoderamento. E essas perguntas, lembre-se, isso aqui não é para você ficar mastigando o que passou. Não é com um tom de choro, de lamento, não. É com um tom de prosperidade. Tá bom, o relacionamento acabou de ver mesmo, não tem mais jeito. Tá lá, foi embora, fulano até já casou também. Não importa, acabou. Eu não tô falando que eu quero voltar. Eu não tô falando que agora eu vou mudar, deixa eu voltar, deixa eu ir atrás da pessoa. Não estou falando sobre isso. Você vai atrás se você quiser, mas não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre... Vamos lá, eu, Thalita, tive um relacionamento há 20 anos atrás. Não tem nada a ver mais com essa pessoa, nem gosto dessa pessoa mais. A outra pessoa já casou, um exemplo. Mas eu posso avaliar. O que fez mesmo terminar aquele relacionamento? Que comportamento meu? O que foi que eu fiz que colaborou para isso? Que tipo de atitude diferente eu poderia tomar? Opa, estou me tornando alguém melhor. Estou aprendendo a refletir. Isso que eu chegar a essa conclusão agora, eu já evito agora e não repito no futuro, nas próximas situações. Então, assumir essa responsabilidade pessoal é libertador, gente, é poderoso. Quando nós reconhecemos que temos o controle dos nossos pensamentos, sentimentos e ações, aí sim, podemos tomar medidas proativas para melhorar nossas vidas. Pessoas de sucesso frequentemente relatam que assumem total responsabilidade por suas ações e resultados. Por exemplo, Tony Robbins, um dos maiores coaches de desenvolvimento pessoal, afirma que os problemas de muitas pessoas não são causados pela falta de recurso, mas sim pela falta de engenhosidade, de recursos internos. Seja engenheiro, crie, molde, transforme, mude, altere você, seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções e os seus resultados. Seja engenheiro da sua vida. Pesquisas da psicologia positiva realizadas por Martin mostram que a mentalidade de responsabilidade pessoal está correlacionada com níveis muito mais altos de felicidade e realização. Quando acreditamos que temos controle das nossas vidas, temos a tendência a ser mais resilientes, buscar soluções ativamente. Então, se eu sei o que eu tenho que fazer, se eu sei onde errei, se eu sei onde não deveria ter feito, gente, então é porque a solução está na minha mão. Agora, se eu não sei de nada, se nada foi culpa minha, então a minha vida gira em torno do acaso. Quando você assume essas responsabilidades, não é apenas uma questão de ética moral, que isso é ético, viu? É uma prática fundamental para o crescimento pessoal, a realização. Você evitar essa vitimização e adotar uma postura proativa permite você se transformar. Você transformar desafios em oportunidades, adversidades em aprendizado. Afinal, nós sobrevivemos, somos sobreviventes de tantas coisas. Tantas coisas passam no mundo, estamos aqui, Viviane da Silva. Então, existe um espaço nesse mundo para nós. Então, não perca a oportunidade de usar o poder que reside dentro de você. Isso exige, mais uma vez, isso é repetitivo, porque eu falo isso direto em muitos lugares. Isso exige humildade. Se você não desenvolver a humildade, você não admite. Se você não desenvolver a humildade, você não reflete. Se você não desenvolver a humildade, você só enxerga o outro e você não olha para dentro de si mesmo. Então, uma pessoa que não é humilde, ela também não evolui. Ela é arrogante, ela é orgulhosa. E isso não tem nada a ver, gente, com aparência, viu? Tem gente que é calado, quieto, tímido. Não confunda essas pessoas com humilde, não. E tem pessoas que são autênticas, verdadeiras, falam, e você pensa que ela é arrogante. Não tem nada a ver com isso. Conheço muitas pessoas, centenas de pessoas muito autênticas, que falaram pra mim diretamente: Thalita, puxa vida, eu errei aqui, ó. Aqui não era pra me ter feito isso. Agora eu já sei. Opa, a pessoa já vê com a perspectiva no futuro. Agora eu já sei. Isso aqui eu não devo mais cometer. Essa palavra eu não devo mais falar. Eu preciso ajustar essa frase. A maneira com que eu chego e falo pode ser mudado. Olha que interessante. A pessoa evolui, gente. Pessoas humildes evoluem.
Seja humilde, faça uma reflexão sincera, de verdade, do fundo do seu coração. Fale para você mesmo, eu quero mudar, eu preciso mudar. O humilde evolui. A prosperidade chegará junto com a humildade. Para de culpar. Tem muitas pessoas, gente, que falam, meu chefe me odeia, por isso nunca sou promovido. Não importa o que eu faça, ele sempre encontra um jeito de me prejudicar. Gente, olha o poder dessa frase. Não importa o que eu faça. Você então não tem controle da sua vida. Gente, usem a reconstrução cognitiva. Quais são algumas áreas específicas onde eu posso melhorar o meu trabalho? O que eu posso fazer para melhorar a minha comunicação com o meu chefe? Há feedback construtivo que eu posso usar para meu desenvolvimento profissional? Agora, se tudo você vê como uma crítica, se tudo você vê como uma humilhação, se tudo você vê como um rebaixamento, isso é orgulho. Você pode não estar identificando o que é orgulho negativo. Mas isso é orgulho. Se você sempre se vê vitimizar, a vitimização está totalmente relacionado com a ausência de humildade, se você não sabe disso. Só que eu sei que isso é oculto. Eu sei que talvez você não quer ser assim. Eu sei que você repudia o orgulho, você admira mesmo a humildade. Eu sei. Porém, pode estar algo tão entrelaçado no seu íntimo que isso é oculto, isso é muito profundo, você não consegue enxergar dessa maneira, mas é inteligência emocional você a partir de agora admitir, você a partir de agora refletir. Será que eu estou deixando o vestígio de orgulho dominar o meu modo de pensar, dominar o meu modo de agir, bloquear o meu progresso, deixar de ouvir um conselho, uma orientação, ver e ouvir as coisas de uma outra perspectiva? Será que tudo eu encaro como uma crítica? Será que tudo eu encaro como um deboche? Será que eu não posso usar nada disso aí para me subir uma escadaria com muita humildade, plenitude, serenidade e elegância? Eu não estou falando como muitas pessoas falam, vou crescer na vida, vou dar a volta por cima, vou jogar na cara de fulano. Não é nada disso, gente. Isso é medíocre. Isso é medíocre. Estou falando de você prosperar em todos os campos da vida de maneira serena, de maneira em paz, de maneira elegante, de maneira humilde, de maneira crescente. Seja próspero, admita, sorria, peça conselho, ouça conselho com mais empatia, reestruture a sua mente, ouça as coisas de uma maneira diferente, um ponto de vista diferente. Seja uma pessoa diferenciada, gente. Por mais pessoas assim, as pessoas que eu conheci na vida, que eram assim, que são assim, elas prosperam. Uma certa vez, talvez essa pessoa que eu vou falar aqui, talvez nunca ouça essa abordagem, não vou citar nome também, mas é algo muito bom que eu tenho para falar. Uma certa vez eu administrava, né, uma casa que tinha idosos, né, uma casa que tinha idosos. E chegou uma pessoa para trabalhar comigo lá, né, como cuidadora de idosos. Num grau de insegurança surreal. Percebi de imediatamente, eu já estudava, né, a psicoterapia, e percebi um grau de insegurança, né, imaginei um monte de coisas, né, por causa dos seus traumas, limitações, crenças limitantes, baixa autoestima, tinha aquele grau de insegurança. Por 4 vezes, essa pessoa disse que não ia continuar o trabalho, mas ela falou 4 vezes no primeiro mês. E eu falava, vamos lá, deixa eu dar um nome aqui fictício, eu falava assim, Fátima. Ela me falava, eu dizia, tá bom, Fátima, beleza, até segunda-feira, viu? Segunda-feira eu te espero. Fingia que nem tinha ouvido nada que ela ia falar, mas Thalita, não tô te falando, Fátima, até segunda-feira. E Fátima voltou. Fátima é um nome fictício, né? E Fátima continuava. Gente, pensa numa pessoa extraordinária, mesmo com todos os bloqueios, com todas as limitações, com poucas conversas. Nunca fiz uma sessão de terapia com essa pessoa. Foram poucas conversas no WhatsApp. Essa pessoa voltou, se desenvolveu, passou a treinar outras pessoas e liderar esse trabalho. A história dela, ela talvez nunca nem ouça isso, né? Mas eu já elogiei muitas vezes. Você lembra? Mas por quê? Eu vou te falar o que foi que fez a pessoa percorrer esse caminho, essa trajetória. Foi a humildade. Humildade. Eu fiz várias observações de coisas que ela não estava fazendo como deveria fazer. Fiz várias observações. Não foi nenhuma, nem duas, nem três. Fátima, olha, isso é para ser assim, você fez assim, assim, assado. Então faltou X% aqui para ficar do jeito ideal, beleza? Tudo bem, Thalita. Não, realmente, parando para pensar, você tem razão. Tá certo. Beleza, obrigado. Cara, no outro dia essa menina fazendo uma excelência, uma perfeição. Cada dia que passava, minha admiração por ela aumentava grandemente, gigantemente.
E o erro dela se tornava tão medíocre, tão pequeno. Eu realmente fazia a observação para ela se tornar alguém melhor. E se tornou. E é referência para mim hoje. Então, mas tem pessoas que não podem ouvir nada. Tem pessoas que não podem ouvir um conselho. Tem pessoas que tudo que os outros falam está rebaixando. Uma pessoa altamente sentimental do lado negativo. Então, muitos estudos, gente, mostram que a percepção de controle sobre a sua própria carreira está associada a maior satisfação no trabalho, melhor desempenho. Então, se você consegue se enxergar no futuro, se você tem metas, objetivos, você tem um grau de satisfação, de felicidade maior na sua vida. Quando a pessoa culpa parceiros, por exemplo, por fim de relacionamento, meu relacionamento acabou porque meu parceiro não me entendia. Reconstrua isso, reestruture isso. Quais foram os padrões de comportamento que contribuíram para os problemas no meu relacionamento? O que eu posso aprender com essa experiência para futuros relacionamentos? Como eu posso me comunicar de maneira mais eficaz, empática, assertiva? Isso aqui não tem nada a ver, gente, com se culpar, não. Se culpar é vitimização. Estou falando de prosperar, identificar para alterar. E os dados científicos não param. A capacidade de autorreflexão e de comunicação eficaz são correlacionados com relacionamentos saudáveis e satisfatórios. Quando você desenvolve, gente, esse dom, essa habilidade de ser assertivo, de ser direto, de ser empático, você consegue falar tudo o que você quer de maneira linda, equilibrada, maravilhosa. Você admite até o seu erro e você se torna uma pessoa melhor. Você admite as suas fraquezas e você evolui, porque só admitindo a gente pode evoluir. Pare de culpar as circunstâncias financeiras ao seu redor. Eu estou em dificuldades financeiras porque a economia está ruim e não tem nada que eu possa fazer. Será? Há quanto tempo a economia está ruim? Você tem 30 anos, há 30 anos a economia está ruim? Você tem 50 anos a economia está ruim? Como foi que outras pessoas prosperaram, minha gente, pelo amor de Deus? Reestruture isso. Em vez de se vitimizar, fale: como posso ajustar o meu orçamento para lidar melhor com a situação atual? Quais habilidades ou qualificações eu posso adquirir para melhorar a minha situação financeira? Existe algum apoio ou recurso comunitário que eu possa utilizar para adquirir mais conhecimento? Gente, educação financeira e gestão proativa das finanças pessoais está relacionado com o quê? Com estabilidade financeira. Então, busque a educação financeira, reestruture esse seu comportamento. Ah, não, na verdade é minha culpa, Thalita. A culpa, sabe o que é? A questão é que a minha saúde, os meus problemas da vida, foi isso aí. Minha saúde está péssima, é por isso que não consigo fazer nada direito, é impossível melhorar minha situação. Reestruture. Que pequenos passos posso dar hoje para melhorar a minha saúde, a minha vida amanhã? Quais recursos de saúde e apoio estão disponíveis para mim? Como posso incorporar hábitos saudáveis na minha vida, na minha rotina diária? O que tenho feito para realmente reverter esse quadro, ou melhorar, ou progredir para melhor? Pare de dizer que não tem mais nada que você possa fazer. Conheço pessoas de 95 anos aprendendo, reestruturando, adquirindo conhecimento, em atividade, com planos, com sonhos. Você tem 95 anos? Porque se tiver desse jeito, está no caminho certo. Não, você tem 30, 40, 50 e já está dizendo que não tem nada que você possa fazer? Esse é o último grau do pessimismo, gente. Para de culpar o sistema educacional pelo seu fracasso acadêmico. Ah, eu não consigo aprender. Sabe por quê? Menina, meus professores eram péssimos, ruins. E outra, educação aqui no Brasil, você sabe, né? Não presta. Será, gente? Será? Quais são as áreas onde eu preciso de mais ajuda e como posso buscar esse apoio adicional? Como posso melhorar os meus hábitos de estudos e técnicas de aprendizagem? Existe algum recurso online, comunitário, ou alguém que possa me ajudar a complementar essa minha educação? Ou você vai esperar todo o sistema do Brasil mudar? Você podia ter 50 vidas, cada vida de 200 anos. Não vai chegar no método. Não estou falando aqui que não vai ficar bom não, viu, gente? Estou falando aqui que nada é bom para alguém que pensa assim. O sistema de educação do Brasil, ele poderia ser de primeiro mundo. As aulas poderiam ser lá em Marte, no planeta, em Júpiter. Cada um poderia ter um notebook de R$500 mil. O governo poderia fazer tudo isso. Nada presta para quem é pessimista. Nada presta para vítimas. O contrário também é verdade. Tudo é de proveito para alguém otimista. Tudo é de proveito
para alguém que tem expectativas, que tem metas, que tem objetivos, para alguém que quer prosperar, para alguém que assume a sua responsabilidade, para alguém que sabe reestruturar. Entendeu? Então é assim que funciona. E eu não me uso como referência não, porque temos muitas referências, muitíssimas referências. Eu acho que eu já contei em outra abordagem, mas eu me lembro quando eu tinha 18 anos, 18 para 19 anos mais ou menos, teve o concurso, né, do IBGE. E era um emprego que eu precisava muito naquela hora. Na verdade, na minha cabeça, era a minha última alternativa. Eu precisava muito, era uma situação que eu estava precisando mesmo. E detalhe, eu ainda precisava de um emprego que ganhava bem, viu? Naquele momento, eu precisava ganhar um pouco mais do que o convencional. A situação realmente, houve um revés e eu precisava. E o que é que eu tinha na mão? Nada. Eu não tinha nem o dinheiro da inscrição, para falar bem a verdade. Minha avó, né, na época, pagou R$29,90 para minha inscrição, que, né, era um valorzinho e tal. E me deu R$30 para me comprar a apostila. Opa, achei um apoio. Thalita, mas eu não tenho apoio. Mentira! Mentira, isso não é verdade, para de se enganar. Todo mundo tem algum apoio. Se você precisasse hoje, numa urgência de R$30, você não acharia que ele socorresse? Acharia sim. E eu não estou falando para você se acomodar e estar pedindo nada dos outros não, viu? Estou falando numa urgência, numa grande oportunidade. E aí comprei esse livro. Bem, naquela época existiam muitos cursos para concursos, né? Muitos cursos, né, para o IBGE naquela época, muita gente estudando, professores, e cada dia que passava eu via que tinha professores estudando, eu via que tinha gente, né, do alto escalão estudando, porque o salário era bom, né, e eu só tinha aquela apostila, ou seja, só tinha um recurso da leitura, né, eu abro o livro e leio, o único recurso que eu tinha. Outras pessoas estavam indo de segunda a sexta para um cursinho preparatório. Imagina, os melhores professores treinando aquelas pessoas lá e o cursinho preparatório, e eu só tinha eu mesmo numa situação desfavorável, numa condição desfavorável, numa circunstância desfavorável, com o meu emocional também não estava muito favorável e eu tinha um único recurso que era a leitura. Bem, isso foi o que vocês pensaram, que eu tinha um único recurso com a leitura. Porque eu providenciei uma fita daquela, não sei como é que chama, cassete era do DVD, mas não era do DVD não, aquela outra que tocava música, né? Achei uma Vitória Velha, uma fita, coloquei rec e play, quem é do meu tempo sabe o que era rec e play, porque rec e play significa que você agora ia gravar por cima daquela música que estava ali, né? Então eu comecei agora a ler a minha apostila em voz alta, e em pouco tempo eu tinha o que hoje chamamos de uma apostila em MP3, olha que legal. Naquela época era uma fita, né? Hoje seria uma apostila em MP3. Então eu gravei todo o livro, toda a apostila inteirinha, de cabo a rabo, que nem diz a outra. E agora vocês pensavam que eu tinha só um recurso de leitura, era o óbvio, né? Se eu tenho um livro, eu só tenho um recurso de leitura, mas agora eu tinha um recurso de leitura e agora eu tinha um arquivo em MP3. Eita, que eu fiquei feliz demais. Depois eu me lembrei que há muitos anos atrás, numa prova que eu ia fazer de geografia na escola, aquele monte de leitura, eu não sabia de onde tirar, e eu lembrei, olha o que é a sua mente pensando em soluções. Se você pensa em desvantagem, você encontra milhões. Se você pensa em soluções, você encontra milhões também. Então eu me lembrei da minha mãe falando assim, Thalita, para aprender essa matéria, você faz o seguinte, você lê o primeiro parágrafo, e como você vai entender ou saber guardar aquela informação? Então você lê o primeiro parágrafo, desse primeiro parágrafo você formula uma pergunta. Você mesmo formula a pergunta e você mesmo coloca a resposta. Vamos lá. O primeiro parágrafo tinha assim, Thalita Batista tem tal idade e ela é psicoterapeuta, tal. Então eu elaborava a pergunta. Qual a profissão de Thalita Batista? Psicoterapeuta. Qual a idade dela? Tal idade. Onde ela nasceu? Então, eu mesma ia formulando. Isso é uma técnica de aprendizagem, gente, inclusive muito funcional. Opa, então agora eu tinha um questionário que eu mesma estava fazendo. Eu estava usando agora o recurso da escrita, gente. Olha o que a minha mente ia agora fazer, o recurso da escrita. Eu estava usando o áudio que eu mesmo gravei numa fita cassete. E eu tinha ainda o recurso da leitura, né, do meu livro. Então, durante o dia, que eu tinha que fazer um monte de coisa, eu colocava a fita para me ouvir. Eu ouvia o dia todo. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística desenvolveu em 2006 o censo, que, gente, eu memorizei a apostila inteira. E aí, de dia eu ouvia, de noite eu lia. E nos momentos de folga eu relia o meu questionário e ia aumentando as perguntas. Cada parágrafo que eu lia, eu ia fazendo uma pergunta. Vou contar de maneira muito resumida, né? Resumindo, no dia que eu fazia a prova, tinha lá os professores, pessoas de alta posição, funcionários públicos de cargos menores, né? Porque eu queria agora esse cargo maior, porque eu não fiz para recenseador, eu fiz para um cargo maior.
E detalhe, para aquela região, eu passei em primeiro lugar. Uma pessoa com nada favorável, nada. Eu tinha o mínimo dos recursos, mas eu precisava passar, e eu precisava ser chamada rápido, e eu passei em primeiro lugar. Ah, não, porque você veio previamente inteligente de onde você surgiu. Para, gente, para de colocar desculpa. Isso não é elegante, isso não é próspero, não tem nada a ver. Não tive nenhum tipo de educação. Nunca estudei numa escola particular na vida. Nunca tive um professor particular, nunca estudei em escola particular. Né? Minha família, uma família normal. Não tenho nenhum benefício a mais, não vim à Terra com nenhum benefício a mais. Muito pelo contrário, vim com muitos traumas, inclusive. Muitos traumas de infância, né? Como eu já falei, eu sempre quis muito ter um pai, tive uma adolescência extremamente perturbada. Enfim, depois de tudo isso, agora eu precisava do emprego. Então, assim, para de colocar desculpa. Estamos falando aqui, e esse meu caso é um caso minúsculo, é um caso pequeno, gente. Tem muito mais casos extremamente poderosos, maiores do que esse, para você se inspirar. Pessoas que assumem a responsabilidade, elas são proativas. Elas não esperam as circunstâncias mudarem, mas elas tomam a iniciativa para mudar as circunstâncias. Pessoas que assumem a responsabilidade, elas são resilientes. Quando têm dificuldades, mantêm-se firmes, procuram soluções em vez de se entregar ao desespero. A autoconsciência tem uma compreensão das suas forças e das suas limitações. E está sempre disposta a melhorar. Então, se eu me conheço, eu sei onde eu tenho que melhorar. Aqui é meu ponto fraco, então eu tenho que melhorar. Aqui é meu ponto forte, eu tenho que potencializar. Pessoas que assumem a sua vida, elas são determinadas. Elas têm objetivos claros. Elas trabalham incansavelmente para alcançar os seus objetivos. Elas são autênticas, honestas consigo mesmo. E com outros, claro, assumem os seus erros. Celebram as suas conquistas de maneira genuína. Elas desenvolvem o sentimento de confiança em suas habilidades, de superar obstáculos. Elas sentem satisfação porque elas usufruem dos seus resultados, dos seus esforços. Elas sentem paz interior, equilíbrio emocional. Elas são motivadas, elas têm um orgulho maravilhoso e legítimo das suas conquistas, do seu progresso. Orgulho junto com a humildade, orgulho no sentido de conquistas, de celebrar, certo? Então, se você pesquisar, gente, tem muitos casos de pessoas que prosperaram. Tem um caso, estou me lembrando aqui agora, o nome dela é em inglês, Horan, mais ou menos assim. Ela enfrentou uma série de dificuldades, incluindo divórcio, criação de filhos, foi mãe solteira, né? Quando estava desempregada e vivendo de benefícios sociais, em vez de se render ao desespero, ela fez o quê? Dedicou o seu tempo para escrever. E com muita perseverança, hoje ela é escritora daquele Harry Potter, né? Ele se tornou um fenômeno global, né? E o revés foi grande, né? O revés na vida dessa mulher foi fantástico. Mas e aí? A circunstância era favorável? Divorciado, você sabe os efeitos que um divórcio traz? Talvez você saiba. Ou uma separação, ou um fim do relacionamento. Criar um filho sozinho é fácil, gente? Não é. Outras pessoas, teve um outro, né, que ele teve a infância difícil, marcado por pobreza, por abusos. Em vez de permitir que essas circunstâncias definissem o seu futuro, trabalhou arduamente para se destacar na escola, na sua carreira. A sua determinação e resiliência levaram a se tornar uma das mulheres mais influentes e ricas do mundo, inspirando milhões de histórias. E muitos outros, gente. O Elon Musk, ele enfrentou inúmeros desafios quando foi fundar uma empresa, SpaceX e Tesla. Teve que lidar com alguns fracassos e falências. Alguns, viu, gente? Mas não desistiu. Com uma visão clara, uma atitude de autorresponsabilidade, ele transformou as ideias da empresa em sucesso, estão revolucionando ainda até hoje a indústria espacial e automotiva. O Nelson Mandela passou 27 anos na prisão, gente, durante o apartheid na África do Sul. Em vez de se tornar amargo, ele usou seu tempo para refletir, planejar um futuro melhor. Gente, 27 anos planejando, preso, sem poder fazer nada naquele momento. Nada, vírgula, nada não. Ele replanejou a sua vida. Quando foi libertado, assumiu a responsabilidade de liderar um país em direção à reconciliação e justiça, tornando-se assim um ícone mundial da paz e da liberdade. Tem uma outra, Malala, foi baleada no Talibã por defender a educação de meninas no Paquistão. Em vez de se vitimizar, levei uma bala, agora estou destruída. Não, continua a sua luta,
né? Tornou-se a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. Malala agora é uma ativista global e inspira outras pessoas a lutar sobre os seus direitos de educação. Nenhum desses exemplos aqui, gente, eu estou dizendo que eu sou a favor, que eu concordo com os objetivos dessas pessoas. Não estou falando sobre isso. Estamos falando com pessoas adultas e maduras. Estou falando que o que eles decidiram como propósito, eles não deixaram que nada os impedisse. O que eles decidiram como propósito. E para isso ele teve a autorresponsabilidade. Teve que fazer ajustes. Então, pessoas que assumem a responsabilidade por suas vidas não apenas transformam suas próprias realidades, mas também inspiram outros ao seu redor. Eles demonstram que com determinação, autoconsciência, uma atitude proativa, qualquer um pode superar os seus desafios. Desafie as suas dificuldades, alcance seus objetivos. A autorresponsabilidade e a reestruturação cognitiva, de fato, é uma chave libertadora para a realização pessoal. Então, gente, se até agora você, de algum momento, você se identificou com isso, mude, reestruture, reformule as suas perguntas, mude a sua realidade. Gente, os seus pensamentos, eles moldam os sentimentos. Eu penso, sinto. No que eu sinto, eu ajo. E essas minhas ações, gente, é o resultado que eu tenho hoje. Se os resultados até agora para você não foram satisfatórios, altere, pense o que há de errado, onde eu posso mudar. Será que a minha mudança depende disso? De eu sair desse cenário de vitimização? Uma vítima, ela não precisa... se ela quer ser vítima, se ela repete aquilo todo dia, isso vai fortalecendo dentro dela. É uma areia malvediça. Então não fique dizendo, gente, olha, eu vendo geladinho, então é muito pouco que eu ganho, então como prosperar com isso? Eu conheço pessoas que prosperaram, fez o melhor geladinho da sua cidade, evoluiu, falava com convicção do seu produto, fazia cada dia melhor. Com o tempo, valorizou-se na questão de valores, agregou com outros serviços, passou a fazer entrega, entregou para outras pessoas venderem, entregou no mercado e prosperou. Minha família é pobre. Gente, existem milhões de casos de pessoas hoje ricas, prósperas, que vieram de famílias muito mais pobres do que a minha e a sua. Então, o problema não está na sua história. O problema está o que você está fazendo com a sua história. Está perpetuando? Porque algo de negativo vai ter, toda história tem. Porque viemos no mundo imperfeito. Não precisa nem você me contar, eu já sei que todo mundo que está ouvindo aqui, vamos lá, você tem, ou teve, ou terá, ou alguma dessas situações. Você passou por abusos, você passou por escassez financeira, você passou por abuso emocional, você passou por divórcio dos pais, você passou pela morte, perda de algum ente querido, você não teve o pai ou a mãe, ou você não conheceu, ou você foi doado, abandonado, ou você foi adotado no orfanato, ou você passou por um trauma de guerra. Eu sei, todo mundo passou por algo desse tipo. Eu também, a equipe da Alfa também. Pessoas que tiveram sucesso também. Então a questão está mesmo na sua história. Até quando você vai se apegar a isso? Tome as rédeas da sua vida. Veja onde você pode mudar. Onde você pode reestruturar o seu comportamento. Assim você vai ter novos resultados. Se você teve os resultados que você teve até agora, a responsabilidade é sua, das suas atitudes. E eu não falo isso para você se entristecer, não. Eu falo isso para você alterar. Se você vê onde você errou e se culpa e se tornou vítima, não adiantou de nada essa abordagem. O objetivo é identificar, alterar e fique feliz por identificar. Quando a gente identifica, gente, é só o que a gente quer. Quando a gente está num caminho errado, você não quer descobrir que aquele caminho está errado. Para quê? Para você mudar para o certo. Você vai continuar ali no errado, vai te levar a lugar nenhum. Então, se eu estou no caminho errado e alguém me avisa que está errado, ótimo. Já sei que esse não é o caminho. Agora eu vou para o caminho certo. Vou procurar o caminho certo. Vou perguntar a alguém onde é o caminho certo. Eu vou ver como que pessoas estão no caminho certo, como eles chegaram lá. Eu vou analisar as histórias de pessoas que conseguiram chegar no caminho certo. Então é sobre isso. Não é sobre se vitimizar. Meu Deus, estou no caminho errado. E agora? Meu Deus do céu, quanto tempo eu andei nesse caminho errado. E agora? Eu já estou agora com 30 anos, com 40, com 50, com 60. E agora eu vou... E você continua no caminho errado? Gente, isso é falta de inteligência emocional.
Seja inteligente, coloque em prática aquilo que você ouviu aqui. Se você faz parte da nossa terapia em grupo, se você é um dos psicoterapeutas que fizeram formação com a gente, se você quer fazer a formação e quer ser um psicoterapeuta também, enfim, se você quer fazer psicoterapia individual, para casais, nós temos todos esses serviços. Acesse o nosso site, psicoterapiaalfa.com, participe dessa transformação. A Alfa é uma equipe super competente, com mais de 10 mil horas em formação em muitíssimos cursos que a gente tem. Nós damos formações para outras pessoas. É uma equipe super responsável, porém, né, como estilo de trabalho, nós estamos tornando a psicoterapia acessível à maioria das pessoas. Aquelas pessoas que querem realmente e, de fato, ainda não podem, às vezes, pagar, né, o quanto é justo pagar. Então, nós abdicamos, né, parte da nossa carreira profissional, né, porque nós entendemos que nós merecemos, sim, o reconhecimento, a prosperidade e o retorno de todo o nosso investimento. Mas, por uma questão social, a gente desenvolveu as terapias em grupos, que é um preço mais acessível, e a gente até as formações também, porque o mundo precisa de mais pessoas equilibradas para ajudar outras pessoas. Psicoterapeutas que trabalhem com amor, psicoterapeutas que tenham vontade de verdade de transformar pessoas, aquela pessoa que está do seu lado, aquele seu cliente, aquele seu amigo, todas as pessoas que quiserem. Então, se você quer se tornar um psicoterapeuta, a equipe da Alfa está pronta para te ajudar, para te orientar, para te levar, né, e encurtar esse caminho, né? Porque a Alfa fez milhares de formações, infelizmente algumas não teve nenhum resultado, não era o que a gente esperava, né? Era um conteúdo muito fraco e a gente continuou buscando conhecimento. Quem faz a formação com a equipe da Alfa, ele encurta o caminho, né? Ele faz um caminho reto, sem curvas. Então, você mais rápido vai poder ser um psicoterapeuta competente. Então, comenta aqui embaixo. Teve alguma coisa na sua vida que você estava se vitimizando? Você passou parte da vida culpando as suas circunstâncias, o cônjuge, o amigo, a sua pobreza na infância, os seus traumas? Digita aqui pra mim, fala aqui pra mim.